Então, a parada para treinamentos, na verdade, né, ela acabou em 3 minutos no primeiro gol do adversário, né? Qualquer estratégia que a gente podia ter montado, ela se esvaiu com o primeiro gol muito cedo, né? E o placar elástico no primeiro tempo evidenciou a nossa desorganização dentro da partida, né? Com relação ao meu estado, né, de ser e estar, né, eu estou dando coletiva como um treinador internacional, né? O que a gente vai a partir de agora, esse momento, é cobrar a atitude de todos, trabalhar a semana forte, né? Porque nós temos o clássico, né? Muito ruim, né? A gente entende, né, a frustração do torcedor, nós todos estamos muito frustrados, decepcionados e muito, mesmo que irritados, né, com uma derrota, com um placar elástico no primeiro tempo, né, e que no segundo a gente conseguiu organizar de alguma forma que conseguiu, na verdade, estancar o que poderia ter sido pior, até a verdade. Né? Porém, estou falando como treinador internacional, né, e tenho certeza que os dirigentes aqui estão para apoiar essa condição. Boa noite, Roger. Dentro do possível, eu queria uma avaliação tua do teu trabalho em 2025 até aqui, na mais sincera fala que tu pode nos fornecer. E qual o teu limite no trabalho do Internacional? Até que resultado ruim pode acontecer com o Colorado até que tu fale, não estou conseguindo render, não estou conseguindo fazer o Colorado ter resultados e nem jogar bem? Vamos lá, a avaliação do meu trabalho, né, não é prerrogativa da minha função fazê-la, né? É prerrogativa da função de vocês, né? E tenho certeza que vocês têm feito. A minha função é seguir buscando alternativas, né, acreditando na força do meu trabalho e na capacidade de reação do grupo. Isso que eu posso dizer. Roger, você falou sobre a questão de trabalhar intensamente para o Grenal do próximo fim de semana. Foram Sim. 2 semanas de preparação durante a data FIFA para esse duelo contra o Palmeiras. O que falar para o torcedor e como dar uma esperança de uma situação melhor para o Internacional, que agora e que já desde antes só disputa o Campeonato Brasileiro? Então, a frustração da saída das competições, ela joga pressão para cima do trabalho, inevitavelmente. Né? E que eu falei, as 2 semanas de trabalho que nós tivemos, elas acabaram no primeiro gol do adversário, que a gente não conseguiu nem, na verdade, mostrar a estratégia que a gente montou para tentar superar o Palmeiras jogando fora de casa. Né? O que eu, no primeiro momento, gostaria de pedir ao torcedor, né, pedir desculpas, né, pelo placar elástico. Né? Quem veste a camisa internacional tem que saber a responsabilidade que tem e é inadmissível a gente tomar 4 gols no primeiro tempo de jogo, independente do adversário que seja, né, e se resignar a trabalhar. Né, trabalhar para o próximo evento, que é o clássico, que é importante, que a gente sabe que é um campeonato à parte, e mostrar ao torcedor, né, que a gente deseja coisas, mesmo eliminados das outras competições, a gente já tem aspirações dentro da competição, que é o brasileiro, que não sobrou. Roger, o jogo é feito de estratégias, como você falou, tinha uma estratégia e com 3 minutos ela foi por água abaixo, né? Em função disso, né, você armou uma estratégia, não deu certo, né, o primeiro tempo acabou do jeito que terminou, mas no segundo tempo a gente viu uma estratégia um pouco diferente, né? Você reforçou um pouco mais o sistema defensivo, mais cauteloso. Em função disso, até porque você não tem aquele volante de marcação, aquele número 5, que é o cara que fica mais no lugar, que protege a defesa, né? Cuida mais das subidas dos laterais. Você pensa em mudar a estratégia daqui para frente, ser um pouco mais cauteloso, como foi no segundo tempo? Não foi a cautela do segundo tempo que a gente não teve no primeiro, que na minha opinião que nos tirou força, né? Foram 2 gols com menos de 10 minutos, né? Um deles em transição, né? Que foi o segundo, e o outro com 3 minutos num rebote, naqueles 15 minutos que a gente sabe que o adversário pressiona sempre jogando dentro de casa. Né? Para o segundo tempo, né, eu optei por botar mais um lateral e trazer o Aguirre para a esquerda, né, para a gente, na verdade, né, com a ideia de manter o placar que estava e, se possível, como aconteceu, a gente tentar diminuir. Essa foi a ideia. Né? Os pensamentos de mudança, eles sempre partem, né, das necessidades que a gente tem e do que a gente tem à disposição.
né? Não me passou pela cabeça entrar com uma equipe mais conservadora, porque acreditei que na estrutura e na proposta que a gente tinha de buscar as velocidades, as costas, né, com o Carboneiro, com o Vitinho, a gente pudesse ter sucesso. Mas a estratégia nem apareceu em função do placar aberto muito cedo. Rogério, boa noite. Nani, Boa da noite. Rádio Inferno. Na coletiva passada, eu te questionei sobre a fragilidade da defesa, que sofria gols há 11 jogos seguidos. E você disse que não considerava a defesa do Inter frágil por não sofrer 3 ou mais gols. Hoje o Inter sofreu mais de 3 gols no mesmo jogo, e o Inter, inclusive, se igualou ao Sport em gols sofridos, que é o lanterna da competição. A defesa do Inter é frágil? O sistema defensivo tem sofrido. A defesa, né, ela não é composta só pelos laterais, né, pelos zagueiros ou pelo volante, que é mais defensivo ou não. É um sistema que tem demonstrado em alguns momentos, né, instabilidade, né, que faz com que a gente sofra oportunidades geradas pelo adversário, que tem muito talento. Né, hoje, né, pelo menos os 2 primeiros gols não foi de demonstrada fragilidade defensiva. Né? Um deles foi num bate-rebate de um escanteio, né, que acarretou o primeiro, e o segundo foi numa transição que nós tomamos quando nós estávamos no terço final do campo do adversário. Os outros 2 gols, para mim, foi consequência da instabilidade em função do placar adverso muito cedo. Né? Então, temos uma defesa que sofre, não foi sempre assim, e vamos buscar equilibrar. Roger, Jair Vink, do canal do Baldaço. Você falou trabalhar, você falou buscar alternativas. Não é a primeira vez que a gente conversa e você fala em buscar alternativas. Mas todas as vezes que o Inter tem uma oportunidade de mudar de esquema, buscar uma nova alternativa, o Inter se repete. E o Inter se repete com o mesmo estilo de jogo, a mesma coisa. O Inter não mudou, o Inter não evoluiu. E nem piora, porque o Inter está mal há bastante tempo, né? Como acreditar que esse time, com o trabalho que tu diz que precisa trabalhar, que vai trabalhar, como acreditar que esse time vai entregar alguma coisa? Novamente, acreditar que o trabalho e a dedicação dos atletas vai fazer com que a gente evolua. Né? Hoje nós jogamos contra um grande adversário dentro da sua casa. Né? O placar elástico ele não condiz, né, com a grandeza do Internacional, mas pegamos um grande adversário. Né, e que, novamente, tivemos problema no início do jogo que nos impediu, inclusive, de mostrar as alternativas que eu havia criado, né, justamente para essa partida. Né, em função do placar estar com 2-0 praticamente, o adversário tendo finalizado 3 ou 4 bolas na direção do nosso gol e nos levando à inferioridade de 2 gols ao menos de 10 minutos do primeiro tempo. Isso fez com que esses 12 dias, como eu falei, que as mudanças que não precisam ser estruturais, mas de posicionamento, elas nem pudessem aparecer em função, né, do placar adverso. Roger, Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante. Quero pegar algumas frases tuas ao longo da coletiva, porque tu disseste que, por exemplo, o trabalho não pode ser mostrado, né, nesses 12 dias por conta do placar em 3 minutos ou com 10 minutos. A estratégia. A estratégia que seja, né? E que um dos gols ele foi em cima de um contragolpe, né? Que no caso é a amplitude ali, né? Pegando uma bola, tocando nas costas de algum jogador, enfim. O segundo gol, né? O primeiro gol foi de transição. Transição, né? Esse é o termo contra-ataque. Contra-ataque de uma bola que nós estávamos no ataque. Exatamente. Só que ao mesmo tempo, a gente vê que o Inter não teve poder de reação contra o Flamengo, não teve poder de reação contra o Fluminense. O Inter, desde que volta ao Mundial, o Inter tem alguns lampejos dentro do Campeonato Brasileiro. Se não tivesse trabalho, ou melhor, se tivesse trabalho, não deveria ser uma forma de superar essa questão dos 3 minutos, dos 10 minutos do gol adversário? Não obrigatoriamente, né? Nós trabalhamos muito todas as situações que a gente podia ser acometido pelo Palmeiras com todas as suas virtudes. E o fato de você trabalhá-las bem não significa que você vai conseguir neutralizar 100% das vezes. Né? O que aconteceu é que na primeira investida, né, na pressão inicial do jogo, né, que todos os adversários fazem dentro da sua casa, a gente saiu em inferioridade no placar. Né? O fato de você não conseguir transformar, né, o que você trabalhou durante a semana, ela tem que estar ligada ao adversário. E o adversário foi competente, né, e conseguir sair na frente do placar e depois levar vantagem em função da estabilidade gerada de uma equipe que busca se reequilibrar novamente na competição
e tem perda de confiança, né, e tem perda de, né, de ritmo de jogo, e tudo que se treina você acaba deixando de lado e volta para estágios anteriores que o impedem de voltar para a partida. Né? 2 gols nos primeiros 10 minutos tira qualquer estratégia, e tudo que você treinou acaba se esvaindo numa vantagem pelo adversário. Primeiro, dizer que para nós é muito vergonhoso sair daqui com resultado dessa natureza. A gente sabe da grandeza do Palmeiras, da dificuldade de jogar aqui, mas mesmo com tudo isso, o que a gente se indigna é com a postura, com a capacidade de mobilização dentro de campo, e verdadeiramente isso não representa o Internacional, o tamanho do Internacional. E nos cabe nesse momento, obviamente, sempre fazer avaliações internas, sempre. A toda semana se faz isso, a cada jogo se faz isso, se prepara para os jogos, se faz debates internos, se discute como jogar, se discute as valências e as deficiências das equipes que a gente vai enfrentar. E dessas últimas 2 semanas não faltou isso. Agora, não representa o que a gente apresentou em campo hoje. Roger é o nosso treinador, será o treinador do Grenal, e o futebol, ele nos prega esses momentos difíceis que a gente precisa também compreender, ter resiliência, e também saber que a oportunidade se apresenta justamente no clássico para a gente poder dar a volta por cima. Bisol, você acaba de confirmar que o Roger vai ser o técnico do Inter no Grenal. O Roger, há pouco também falou como técnico do Inter. Então as coisas não mudam nos próximos dias. A pergunta que eu te faço é, a partir de agora a responsabilidade é dos jogadores, vocês vão cobrar dos jogadores, do vestiário, vai existir algum tom de cobrança maior para cima deles depois do que aconteceu hoje, até para dar respaldo para o Roger, depois dessa derrota forte como foi aqui em São Paulo? A cobrança ela é permanente e passa por todos nós, inclusive aqui essa vice-presidência que fala hoje em nome do Departamento de Futebol. Todos nós temos que fazer a nossa autocrítica, o resultado está aí, o futebol é de resultado. Quando o resultado não vem, é todos nós que temos responsabilidade. E internamente, sim, se faz avaliações permanentes, se faz cobranças, se faz ajustes, busca elementos que a gente possa solucionar alguns diagnósticos que a gente tem durante a semana. Então essa responsabilidade é de todas nós, em especial nós aqui que estamos à frente do departamento, a gente faz essa autocrítica e nos cabe aqui baixar a cabeça, trabalhar, mobilizar novamente, cobrar daqueles que estão aqui, sim. A gente, repito, que a gente perder no futebol faz parte. Perder no futebol faz parte. Agora o que não podemos é chegar aqui e perder da forma como nós perdemos. A gente deveria ter muito mais ímpeto e muito mais ter capacidade de mobilização e postura. Foi o que não mostrou hoje nossos atletas. Bisol, boa noite. Vocês falam muito sobre trabalho, né? Sobre tempo para trabalhar. Teve esse período no Super Mundial, o Inter não melhorou. Agora, mais uma vez, uma data FIFA, o Inter não melhorou. Muito pelo contrário, volta e é derrotado com goleada. Qual é o motivo para o Roger ser o técnico no Clássico Grenal? Eu compreendo a tua pergunta e acho que talvez seja a dúvida da grande maioria do torcedor. Mas o que a gente faz de avaliação interna é sempre o que a gente vê no dia a dia e por isso que simboliza no trabalho, naquilo que a gente estabelece como organização para o jogo, como a gente estabelece a nossa estratégia, e isso tudo dentro do departamento de futebol é feito de forma muito ampla com a participação de todos. E quando o sentimento da gente, as convicções que a gente vê no dia a dia, faz com que a gente entenda que exista um trabalho e que exista um grupo que já deu um resultado em algum momento, a gente acaba acreditando que isso pode ser ainda um fator de modificação, de evolução e que a gente possa reverter isso no próximo jogo. Então nosso diagnóstico é de que no dia a dia, com o grupo, com a comissão técnica, a gente tem a capacidade de evoluir. É verdade, não estamos evoluindo, nos preocupa e faz com que a gente cada vez mais tenha que trabalhar.
Bisol, não te parece um pouco fantasia, vamos encontrar o futebol, porque o que vocês veem no dia a dia, lá nos treinamentos do Internacional, nós e a grande maioria da torcida não vê em campo. Então, por que insistir? A gente falou, as derrotas acontecem, ok, mas as derrotas estão se tornando normais no Internacional, estamos normalizando as derrotas, por que não mudar? Primeiro, nós não normalizamos a derrota, estamos aqui sendo muito transparente com o torcedor, dizendo que nos envergonha, inclusive, essa derrota e qualquer outra derrota, mas esta aqui, da forma como foi, mais ainda. Fantasioso, eu discordo, porque na verdade a gente não está aqui vendendo um sonho para o torcedor, na verdade a gente está aqui transmitindo a nossa realidade, que é uma realidade que a gente já demonstrou capacidade, é verdade, que a gente está dizendo que estamos num momento difícil, mas que a gente acredita que isso possa de alguma forma ou de outra se modificar. Por quê? Porque a gente tem atletas qualificados, a gente tem um elenco que a gente acredita que já deu o seu melhor e que esse jogo de hoje aqui, para nós, faltou muita postura. Na nossa avaliação é isso, porque uma coisa é a gente fazer uma avaliação tático, de estratégia, de jogo, isso tudo a gente pode fazer avaliação e cada um talvez tenha a sua opinião. Agora, o que nos faltou aqui é o ímpeto e a capacidade de ter postura para vestir a camiseta do Internacional. Pessoal, Alexandre Ernest do Vozes do Gigante. Você tem falado sistematicamente de que as avaliações internas elas são satisfatórias, a ponto, né, de manter o treinador com uma derrota na Copa do Brasil, uma derrota de desclassificação também na Copa Libertadores, inúmeros resultados negativos. A gente pode pegar, por exemplo, os últimos 10 jogos. São 7 derrotas, apenas 2 vitórias e 1 empate. Como é que a gente pode pegar e ouvir que você falou agora? Existe uma avaliação de que o trabalho é bom e de que o dia a dia é bom, mas ao mesmo tempo você fala que hoje faltou postura dentro do campo. Qual é o Inter? O Inter que você vê no dia a dia? O Inter que você vê no campo? Como é que tem trabalho se falta postura dentro do campo? É bastante complexo de explicar isso, porque essa é a tônica do futebol em geral. Se tu analisares que muitas vezes o que se treina não se cumpre, ou que se vê no dia a dia de treino não acontece nos jogos, e isso é uma avaliação que a gente tem que fazer. É uma avaliação que a gente tem que fazer porque nos preocupa quando o resultado não vem, isso já vem nos preocupando, mas a gente vê que tem todo um trabalho por trás disso e uma avaliação individual também de atletas e de uma série de pessoas que estão dentro desse processo. Então a gente lamenta demais isso, as avaliações elas são permanentes, será uma semana de muito trabalho, será de trabalho e de reavaliação também de todos aqui dentro, todos do departamento, e a nossa ideia agora é que tão dinâmico é o futebol que nos dá a capacidade de um enfrentamento agora no clássico e a gente poder dar a volta por cima.